Sou Tatiana Diniz de Abreu Sá, engenheira agrônoma, mestrado em biometeorologia, doutorado em ecofisiologia vegetal e pós-doutorado em agroecologia, experimentando o processo pessoal de transição agroecológica. Eu atuo na pesquisa na Embrapa Amazônia Oriental há 51 anos, lotada sempre em Belém do Pará, e nos últimos anos tenho contribuído na elaboração de documentos e também em lives organizadas pela Fundação Perseu Abramo. Hoje eu vou conversar com vocês, né, abordando de como a agroecologia, via processos de transição agroecológica, pode contribuir para o enfrentamento das emergências climáticas no campo e nas cidades, lançando mão de estratégias relacionadas às suas diferentes dimensões, também as variadas escalas de atuação e territorialidade da aplicação da agroecologia. O quadro geral, global, nacional, nos traz situações bastante drásticas em todos os biomas, né, nas diferentes regiões, pelo efeito dos impactos da Revolução Verde, vários tipos de ação antrópica, as desigualdades sociais e que estão sendo agravadas pela mudança de clima. Abordar soluções sustentáveis a partir daí recai sempre na necessidade de métodos de abordagens complexas, né? E capazes de abordar todas as situações, tanto sociais como ambientais, que estão envolvidas nesse processo. Assim, a agroecologia ela tem sido encarada como uma forma de se tratar esses assuntos complexos como esses ligados à mudança climática, que se soma a uma série de outros sintomas que estão sendo expressos pelo tipo de agricultura que está sendo praticada, baseada em insumos bastante caros, de difícil acesso e também com impacto ambiental bastante forte. A agroecologia é uma ciência, um movimento político, uma prática social portadora de um enfoque científico, teórico, prático e metodológico que articula diferentes áreas do conhecimento de forma transdisciplinar e sistêmica, orientada a desenvolver sistemas agroalimentares sustentáveis em todas as suas dimensões. Esse é o conceito de agroecologia dado pela Abagroecologia, que é a Associação Brasileira de Agroecologia. Mas, destrinchando isso, o que significaria essa agroecologia? Né? É uma forma de redesenho dos sistemas agroalimentares, né? O sistema agroalimentar, desde a produção até o consumo, até a mesa do consumidor, né? Com vistas a alcançar a sustentabilidade ambiental, econômica, social, através de pesquisa e ação transdisciplinar, participativa, integrando ciência, prática e movimento para promover mudanças sociais e se coloca como uma reação aos impactos ambientais e sociais que a agricultura industrial vem provocando. Né? É, Qual o grande diferencial da gente adotar a agroecologia para fazer essa abordagem dessa situação bastante complexa? O grande diferencial da abordagem é que ela permite tratar temas complexos, como esse caso da mudança climática, a resiliência socioambiental face às mudanças climáticas, a segurança alimentar e soberania alimentar associada às mudanças climáticas, questões de saúde única que relacionam também a questão do ambiente, a saúde do ambiente, animal, vegetal, atingindo a espécie humana, é, a agroecologia ela se coloca como uma solução para se tratar isso, porque ela atua justamente como ciência transdisciplinar, ou seja, para além das disciplinas, porque ela lança mão de várias disciplinas e lança mão do conhecimento local, ou seja, para além das disciplinas. Ela também atua como um movimento político e uma prática, né? Uma prática social. E ela é capaz de se expressar em diferentes dimensões, ou seja, ela atua em várias dimensões que se articulam a depender da situação que se está tratando. Né? Ecológica técnico-produtiva,
a dimensão social, econômica e cultural, dita de desenvolvimento local endógeno, e a dimensão política, que é a transformadora, de transformação social. Ela também tem um potencial de ser aplicada em diferentes escalas, a parcela de produção, o estabelecimento do agricultor, comunidade, municípios, territórios, estados, regiões, países, continentes e o globo. Né? Também ela requer abordagem interdisciplinar, transdisciplinar, participativa, em processo de construção coletiva do conhecimento, ou seja, é uma questão que vem, ela vem de baixo para cima, ela não vem ditada por situações externas, e pode incidir diferentes realidades adotando processos de transição, ou seja, nós estamos abordando a questão da transição agroecológica, justamente que são as formas de se aplicar a agroecologia. Né? A agroecologia, como ciência transdisciplinar, o que é que ela faz? Ela empurra as fronteiras do conhecimento ao encontro de novos paradigmas, ela justamente podendo lançar mão de várias disciplinas e do conhecimento local. E aponta a base para a concepção de agroecossistemas e sistemas agroalimentares sustentáveis, biodiversos, resilientes e socialmente justos. A agroecologia, como movimento político, ela corresponde justamente às aspirações sociais que contestam a intensificação e a padronização dos sistemas de produção e consumo que estão praticamente dominando, tentando dominar o mundo nesse momento. Como prática cultural, ela pretende promover a orientação à ação coletiva, organizacional, as técnicas, as inovações enraizadas em aspectos societais, com proposição de ações coletivas e qualidade de coordenação, ou seja, ela é bastante ligada à questão organizacional, fazendo uma abordagem concentrando em três grandes blocos. Né? O da dimensão ecológica técnico-produtiva, que é mais conhecida como uma visão de agroecologia, dos usos sustentáveis da terra, enfim. A outra dimensão, que é extremamente importante, a dimensão social, econômica e cultural, que é voltada justamente ao desenvolvimento local, endógeno, e a dimensão política, que é a que traz a possibilidade das transformações sociais. Né? A dimensão social, econômica, cultural e desenvolvimento local, endógena, por exemplo, né, é baseada em processos de circulação, fomenta acordos entre produtores e consumidores na criação de mercados alternativos, que rompe o sistema agroalimentar dominante e recupera justamente elementos culturais e ecológicos positivos associados à agricultura familiar. A dimensão ecológica técnico-produtiva, ela dá justamente os elementos para se ter uma construção sustentável do ponto de vista da produção, reduzindo a dependência de insumos externos, procurando reduzir também, aumentar a possibilidade de se utilizar os potenciais naturais das propriedades. A dimensão política da transformação social oferece as estratégias transformadoras da agroecologia através do desenho participativo de estratégias de mudanças locais, endógenas, definidas a partir da identidade local, do etnoagroecossistema, ou seja, com respeito às características das pessoas do local. E tem o desafio de transformar estruturas de poder na sociedade. É voltada a garantir o controle das sementes, da terra e território, águas, conhecimento, cultura e bens comuns nas mãos das pessoas que realmente alimentam o mundo, que são principalmente da agricultura familiar e dos assemelhados. Né? Como eu comentei, as escalas de atuação da territorialidade de aplicação da agroecologia são muitas. Né? Eu posso começar da parcela, dentro de uma propriedade, uma parcela da propriedade, por exemplo, o compartimento dos estabelecimentos, por exemplo, quintal, a roça, a área de capoeira ou vegetação secundária. Dentro do estabelecimento, por exemplo, intervenções no âmbito de cada propriedade, de cada estabelecimento, já tem uma outra escala.
de comunidades, processos na escala da comunidade, incluindo processos coletivos, troca, circulação. Na comunidade, a gente pode passar mais dos técnicos produtivos já para os organizacionais, a dimensão organizacional. No município, mais ainda, né, com processos de escala municipal, considerando a dimensão e a diversidade, as possibilidades desse município. Em termos de territórios, processos aplicados a realidades que caracterizam territórios, aproveitando os aspectos positivos, incentivando justamente trocas, trabalhos coletivos. Nos estados, processos aplicados à realidade dos estados, suas potenciais, limitações e políticas públicas. Na região, processos aplicados às realidades regionais, desafios característicos das regiões, instrumentos e estímulos de produção sustentável na escala regional. País, também processos aplicados nessa dimensão nacional, com incidência na proposição e implementação de políticas públicas. E na questão do continente, grandes regiões, exemplo da América do Sul, América Latina, Panamazônia, e na global, principalmente preocupados com a questão das cadeias agroalimentares, a redução de dependência de alguns segmentos, cooperação com outros, grandes campanhas também para erradicar situações indesejáveis do ponto de vista ambiental e social. E assim nós podemos ter uma agroecologia que ela trata várias escalas da parcela ao globo na região, ela trata esse conjunto de dimensões conjuntamente, ela passa do agroecossistema até o sistema agroalimentar, lançando mão todas essas ferramentas e trabalhando com agricultores, grupos de agricultores, comunidades, organizações, que muitas organizações, inclusive mundialmente conhecidas, como a Via Campesina, que tem cerca de 200 países do mundo, a base da questão das propostas agroecológicas e preocupadas justamente com esses aspectos que eu levantei, né? E os processos de transição, que são o título dessa aula, né? As transições agroecológicas elas foram primeiro pensadas e traduzidas em aspectos mais ligados à produção. Ao longo do tempo, as percepções foram tomando forma, né? E nós temos um conjunto de possibilidades de transição com características regionais, com características do estado de degradação ou dos impactos que cada região tem, né? Inclusive os impactos associados à mudança de clima, né? Podemos fazer uma transição em direção ao aumento da eficiência de práticas industriais ou produtivas convencionais para reduzir o consumo de produtos extremamente caros, escassos, danosos ao meio ambiente. Isso tem muita relação com os pesticidas, a questão dos agrotóxicos, né? Que a busca do aumento da eficiência, ou seja, a redução do uso, já é um passo de transição. Um caminho para a transição agroecológica é aumentar a eficiência da prática, reduzindo esse uso e reduzindo as fontes de contaminação. Outro caminho para a transição seria a substituição de práticas ou produtos industriais convencionais por produtos alternativos, onde, ao invés da gente reduzir a quantidade desses agrotóxicos, nós trazemos alternativas aos agrotóxicos, por exemplo, né? Trazemos produtos de origem orgânica, outros tipos de produtos que não causariam os impactos que os agrotóxicos causam. O terceiro seria o redesenho do agroecossistema de modo que funcione com base em novos conjuntos de processos ecológicos, né? Em vez de serem danosos, positivos. O quarto seria o restabelecimento de uma conexão mais direta entre o consumidor e o produtor, os que cultivam o nosso alimento e os que consomem o alimento, com incentivo a uma cultura da sustentabilidade, onde o que você vai fazer, você vai comprar, você vai comer, você vai plantar, você pensa na sustentabilidade, né? E, por último, nessa primeira relação,
a partir de que é estabelecido através da sustentabilidade à escala do agroecossistema, nós passarmos para uma escala global. Nós imaginamos novos sistemas agroalimentares que também pensem nisso em todas as fases do sistema agroalimentar, ou seja, como nós vamos fazer as logísticas de transporte, a participação, a questão também ajude a restaurar e proteger a vida da terra, nós nos preocupemos também com a escala global. E nós temos também uma perspectiva da transição social agroecológica. A mudança social, essa mudança agroecológica da transição social deve abordar de como criar em todas as dimensões da análise do sistema agroalimentar uma cultura da sustentabilidade, aquela que a gente viu, né? Que promove processos de cooperação social de baixo para cima. E tem três vetores fortes nessa linha para nós atingirmos essa transição agroecológica da perspectiva social. Primeiro, um impulso ou a recuperação de dinâmicas socioculturais centradas na cooperação social, os mutirões, os trabalhos coletivos, a participação social. Você não está se alijando da participação social, você se engajar em participação social. E a terceira é a gestão sustentável de bens comuns, como é o caso da biodiversidade, da água, das sementes, do solo, enfim. Os processos de transição agroecológica para o mesmo foco, eles têm características distintas em distintas regiões do país e, dentro delas, demandando, em muitos casos, a consideração de aspectos ainda pouco estudados no âmbito da agroecologia. Aspectos como o transporte, a logística de transporte, armazenamento, saneamento básico, captação de conservação da água, por exemplo. Podemos aplicar essa abordagem para essas questões tão cruciais quando se pensa em mudança climática. Também estamos observando situações críticas de transições reversas, que agravam o impacto das mudanças climáticas. Quais são essas transições? Grupos que tinham processos de produção, toda a cadeia na linha bastante sustentável, e contingente de populações agroextrativistas, por exemplo, que são deslocadas por grandes projetos de hidrelétricas, de monocultivos, desastres de contaminação ambiental. Também as mudanças de sistema introduzidas por políticas públicas, incentivo ao uso de agrotóxicos, mecanização, sementes híbridas, organismos genéticos modificados. Né? Isso vai alterando grupos que estavam na frente, já com a produção sustentável, que essas políticas inserem no retrocesso. E nós estamos vendo, por exemplo, em áreas de manejo, manejo predatório dos açaizais na Amazônia, que está sendo incentivado também nessa linha de retrocesso. Né? E essas aplicações elas podem ser feitas de várias formas quando a gente pensa tematicamente em termos de mudança de clima. Uma das fortes é contribuir à resiliência socioambiental face às mudanças climáticas. Né? Que são situações onde a questão da organização social vai desempenhar um papel muito importante. Então, a agroecologia, com essa capacidade que ela tem de avaliar como um todo, de modo transdisciplinar, e ter possibilidade de tratar os assuntos de forma de co-construção do conhecimento, ela se mostra como uma ferramenta bastante importante para a busca da resiliência socioecológica face às mudanças climáticas. Né? E outro assunto também muito importante, que vale a pena se pensar nessa perspectiva, é como ela pode auxiliar a garantia da soberania alimentar, que é o direito dos povos a definir suas próprias políticas, estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população,
com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização, de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. O comentário é da Via Campesina. Né? Nós tivemos nossa política de agroecologia e produção orgânica, ela está sendo retomada no dia 29, há uma retomada do Conselho ligada a isso, para uma retomada da política nacional, várias políticas estaduais também devem ser retomadas agora, e fazendo uma síntese, né? A agroecologia como ciência transdisciplinar, prática social e movimento político, ela é capaz de contribuir via processo de transição ao enfrentamento dessas mudanças de clima, com base nas suas múltiplas dimensões e suas interações. A gente viu a dimensão ecológica, técnico-produtiva, a social, cultural, econômica de desenvolvimento local, endógeno, a dimensão política transformadora, podendo ser aplicada a diferentes escalas de intervenção, do local ao global. A abordagem de transição agroecológica pode ser aplicada a temas relevantes associados às mudanças de clima, como a resiliência socioambiental, segurança alimentar e nutricional, questões associadas ao conceito de saúde única e outros. A adoção de processos de transição agroecológica no contexto da mudança de clima pode abrir oportunidades de geração de emprego e renda, em particular associados ao desenvolvimento local endógeno e a ampliação da autonomia dos territórios. A importância da retomada da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PNAPO, e do avanço de políticas estaduais é crucial nesse momento que a preocupação da mudança de clima está na pauta. Um prazer estar aqui com vocês.